Que tal a gente fazer um devocional juntas hoje? O tema de hoje é oração que move os céus. E eu não li ainda esse devocional, vou ler junto aqui com vocês. É a primeira vez que eu tô gravando um devocional aqui para esse canal e eu tenho a pretensão de começar a gravar os devocionais, porque eu tenho aprendido tanto com eles que eu acho que pode te ajudar de muitas formas. E antes de mais nada, meu nome é Patrícia Bueno, eu sou casada, eu sou mãe de 2 bebês. E eu sou estudante de teologia por direcionamento divino. Tenho 30 anos e muita coisa tem acontecido na minha vida desde que realmente eu me entreguei a Deus. E baseado nesse canal aqui, talvez você consiga se entregar para Ele também e viver uma vida. Que a minha vida, apesar de simples, é uma vida muito, muito, muito feliz. Bora lá? A base bíblica de hoje é Atos, capítulo 12, versículo 7. Eu vou ler para vocês na minha Bíblia, que é a nova versão transformadora. Ela é uma linguagem muito mais fácil, sabe? Eu gosto bastante dela. 12, versículo 7. De repente, uma luz intensa brilhou na cela e um anjo do Senhor apareceu. Tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: "Depressa, levante-se." E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. A gente entende aqui nessa história de que Pedro estava preso porque ele estava pregando a palavra de Deus e um anjo simplesmente tocou nele, acordou ele e fez com que as correntes caíssem. Só que presta atenção no porquê que isso aconteceu. Eu já conheço essa história, então presta atenção no porquê que isso aconteceu. Quando Pedro foi preso ao mando de Herodes, que estava perseguindo as pessoas da igreja, a sua vida estava por um fio, ou seja, ele estava pronto para ser morto. Então os irmãos de Pedro, na fé, mobilizaram-se em oração ao Senhor para que a vida dele fosse poupada. Aí entra a intercessão. Aqui no canal eu já falei pra vocês sobre intercessão. Intercessão é muito importante, porque são várias pessoas orando por alguém, sabe? E isso tem um poder muito forte, porque você tá tirando o que você quer. Por exemplo, você podia estar orando por você, pra Deus. Ah, Deus, me dá isso, me dá aquilo, me dá saúde, me dá isso, né? E aí você vai lá e você ora pedindo por alguém pra Deus. Você tira um tempo da sua vida pra orar por alguém para Deus. Isso é algo muito importante. E quando juntam em várias pessoas fazendo isso, é muito mais forte. Isso nos mostra quão importante é vivermos em meio a pessoas de fé, que nos acompanham nas horas difíceis, orando e intercedendo por nós. Infelizmente, na igreja onde eu frequentava, isso não era muito comum. As pessoas eram muito assim, cada uma por si, sabe? E aí eu tava bem decepcionada com como eram as coisas. Parece que assim, depois que eu comecei a pesquisar mais, depois que eu comecei a buscar mais, o Espírito Santo me tocou, eu comecei a enxergar coisas que eu não enxerguei minha vida inteira. E eu não tô falando mal da igreja, mas ela não tava mais cabendo dentro de mim. Parece que eu tava muito grande para aquela igreja. Eu já tava tendo tanto conhecimento que o pouco que eles ensinavam parecia educação infantil, sabe? E lá também nunca teve isso de, vamos orar todos, vamos interceder por fulano de tal, que aconteceu tal coisa, ou tá assim, assado. Não, no máximo o pastor orava lá na frente e só, sabe? E aí quem sentisse no coração de orar, orava. E hoje, na igreja que eu frequento, eu já sinto isso muito diferente, eu já sinto uma união, eu já sinto realmente uma intercessão quando você precisa. Quem libertou Pedro da prisão foi um anjo enviado pelo Senhor, mas quem intercedeu por ele contínua e fervorosamente para que as orações chegassem aos céus foi a igreja. Quando você ora, Deus envia anjos a seu favor. Independentemente das circunstâncias, Deus vai agir e prover restauração. Quando você compreende isso, a chave é virada em sua vida para que você esteja preparado para viver o ápice do poder e a glória do Pai. Mas, Paty, já aconteceu de eu estar com uma pessoa doente, simplesmente a gente orar, entrar em oração, interceder, fazer um monte de coisa e a pessoa faleceu. Isso pode acontecer. Por quê? Porque é o plano de Deus. A oração, ela funciona, desde que ela esteja alinhada com o plano de Deus para a nossa vida. Agora, se o plano de Deus já é levar a pessoa de volta para Ele, a gente vai orar, a gente vai fazer a nossa parte, mas se for da vontade dele levar, ele vai levar. Entende? E não adianta a gente tentar entender, a gente questionar, porque se você tentar questionar Deus, vai lá no capítulo, lá no livro de Jó e lê a história de Jó, porque ele tentou questionar Deus de tudo que aconteceu com ele. E ele levou um sermão bem bonito de Deus, assim, sabe? Falando, poxa, onde é que você estava quando eu criei o mundo? Quando eu dividi as águas? Quando eu fiz isso? Quando eu fiz aquilo? Deus, ele é muito grande pra gente tentar entender. Então a gente aceita. E quando a gente aceita, é muito mais fácil. Mas isso não significa que a pessoa adoeceu, vou aceitar que ela adoeceu e vai morrer. Não! Vamos entrar em oração. Às vezes Deus quer que a gente entre em oração, entende? Então, entre em oração sempre. As portas da prisão são abertas e as correntes são quebradas. Agora, as prisões físicas e mentais que têm impedido de viver como filho não serão mais uma realidade. E aqui ele não está falando de Pedro, ele está falando de mim e de você. A mudança será tamanha que até mesmo aqueles que oraram e intercederam por você ficarão impactados com a manifestação do poder de Deus na sua vida. Assim como aqueles que oraram pela libertação de Pedro ficaram surpresos ao vê-lo bater na porta. Ou seja, às vezes
você vai estar sendo a pessoa que vai interceder por alguém. Quando você intercede por alguém e aquilo se realiza, é gratificante demais. Porque às vezes a pessoa nem sabe que você fez isso. Quantas vezes eu já orei, por exemplo, uma amiga vai lá e posta no Instagram que o marido dela tá doente. Eu nem conheço o marido dela, às vezes não sei nem o nome. Eu coloco eles em oração. Eu falo, Deus, abençoe o marido da fulana de tal, né, tá doente, assim, se assado, abençoa ele, etc e tal. E é tão legal a gente ver quando essa pessoa fica bem. Talvez tenha sido pela minha oração? Não sei. Talvez tenha sido porque muitas pessoas oraram? Não sei. Mas é gratificante. E quando alguém faz isso por você e você vê isso, sabe? De tipo, eu fui uma pessoa que eu só mudei por intercessão. Porque eu era uma pessoa muito virada. Eu era uma garota muito rebelde, muito virada, muito assim do mundo. Eu cometi muitos erros. E eu fui motivo de oração, assim. Eu fui colocada em oração por algumas pessoas especiais. E essas pessoas, uma vez meu marido chegou pra conversar com essas pessoas e falou assim: olha, fala com a Paty tá assim, tá assado. Eu sei, né, porque meu marido me contou que essa pessoa falou bem assim: olha, eu não vou falar com ela, eu vou orar por ela. E uma hora ela vai vir falar comigo. E foi o que aconteceu. Simplesmente o Espírito Santo me tocou, ele me convenceu. Não foi a pessoa, mas por causa da oração, eu tenho certeza absoluta que foi por causa de muita oração dessas pessoas. Que hoje eu sou o que eu sou, que hoje eu tô com a vida transformada. Que hoje eu tô levando a palavra de Deus, coisa que eu nunca achei que eu fosse fazer, porque eu era maquiadora, gravava aqueles challenges malucos, vulgarizando, usando roupas vulgares, indo em festas. Então, a intercessão, ela é muito poderosa, porque eu nunca dobrei o joelho no chão e pedi, Deus, me traz de volta. Não, eu não tinha essa pretensão, simplesmente eu fui tocada pelo Espírito Santo, sabe? Nosso Deus é um Deus que surpreende, que supera expectativas e que nos constrange com a grandiosidade da sua glória e misericórdia, ao nos abençoar. E é isso, sabe? Porque a minha vida, ela tem fluído de um jeito. Eu tenho conseguido ver nas coisas que antes eu só reclamava, eu consigo ver coisas boas. Eu ainda tenho muito pra melhorar. Às vezes eu me pego reclamando da minha casa, às vezes eu me pego reclamando, né, de coisas. Só que eu fico pensando, caramba, por que eu tô reclamando? Olha o tamanho dessa casa. Tudo bem, tem suas imperfeições, eu tenho um sonho sim de a gente construir, a gente tá caminhando para esse sonho de construção, eu quero que vocês acompanhem tudo isso, mas parar de reclamar, sabe, ser grata pelo que a gente tem. E aí por causa disso, e por todas as intercessões e por tudo, eu sinto que Deus tem agido na minha vida de tantas formas. O meu relacionamento com os meus filhos tá uma delícia, com o meu marido tá muito bom. Assim, as coisas estão fluindo. Eu não conversava com pessoas da minha família e hoje a gente assim, é muito próxima. Então, tem muita coisa acontecendo, muita coisa boa, sabe? O agir de Deus, ele é muito maravilhoso. E eu sei que Deus tem promessas para nossa vida e a gente só tem que ir seguindo o que o Espírito Santo está direcionando a gente. E aí, para finalizar, tem uma frase aqui que diz assim: há momentos em que devemos ficar quietos. Apenas precisamos deixar a nossa fé em Deus falar e agir por nós. Às vezes você não vai entender o que está acontecendo. Por muitas vezes, às vezes eu também não entendo. Eu olho a situação e falo, Deus, o que é isso? Por que isso está acontecendo? Só que aí ao mesmo tempo eu falo assim, tá bom, se não está no meu controle e está acontecendo, se não fui eu que causei isso e está acontecendo, significa que é o mover de Deus. Por quê? Porque existem existem experiências na nossa vida que a gente busca por isso. Então, por exemplo, eu vou fechar um contrato com um cliente e eu fiz pouco caso com esse cliente, eu não dei atenção, eu fiz de qualquer jeito e aí de repente esse cliente desfez o contrato e não vai entrar o dinheiro que eu estava esperando. Foi uma consequência minha, porque eu não fiz valer. Mas quando eu faço o meu melhor, quando eu faço tudo que tem que ser feito e de repente, quando eu estava para fechar o contrato, o dinheiro estava para entrar na minha conta, o dinheiro não entra. E esse cliente começa a surtar do nada, falando coisas que não fazem nem sentido. É um livramento. É Deus agindo. É o mover de Deus, porque não foi você que causou isso. É o mover de Deus. E aí você só tem que entender. Porque talvez tenha sido um livramento onde lá na frente vai dar muito problema. Talvez esteja sendo um livramento porque, não sei, talvez a pessoa não presta ou... não sei. Mas é o agir de Deus. E às vezes a gente só tem que ficar quieto, aceitar, entender e falar, ok, é Deus que está fazendo isso. Então, bora seguir em frente, porque se Ele colocou essa situação para mim, significa que eu aguento passar por ela. Deus nunca dá uma cruz maior do que a gente possa carregar, nem pro bem e nem pro mal. Como assim?
Ele não vai dar um sofrimento tão grande que a gente não consiga passar por ele, sobreviver e ficar bem. Só que ele também não dá uma recompensa tão grande que a gente não vai saber lidar. Porque para pra pensar, se Deus pegasse agora e colocasse 10 milhões de reais na sua mão, você teria inteligência emocional para gerenciar esse dinheiro e fazer mais dinheiro? Ou você ia sair torrando tudo, pagando suas dívidas, comprando uma casa, comprando um carro e sem consultar o Espírito Santo? Você consultaria o Espírito Santo? Você pegaria esse dinheiro e falaria, ok, Espírito Santo, eu tenho 10 milhões. O que é que eu faço? Me mostra. E se ele te mandar doar 9 e ficar com 1, você teria capacidade de fazer isso? Ou o dinheiro ainda manda em você? Entende? Então Deus nunca dá uma cruz maior do que a gente possa carregar nem pro bem nem pro mal. E é isso. Esse foi o devocional de hoje. Se você gostou, comenta aqui pra mim. O que você sentiu do devocional? Se você já foi motivo de intercessão, se você já intercedeu por alguém, como que foi essa experiência? Eu quero conhecer você. E, se Deus quiser, na verdade eu acho que Ele quer sim, mas eu quero gravar mais devocionais aqui pra você, tá bom? E claro, já aproveita e já se inscreve. E nesse canal eu já tenho um desafio de 30 dias mais perto de Deus que eu fiz, que ele ficou muito legal, que é um desafio de 30 dias onde você se conecta mais com Deus, que foi o que aconteceu comigo. Eu vou deixar um cardzinho aqui em cima explicativo e clica ali. Assiste pelo menos o dia 1 pra você entender o que é esse desafio. Que eu tenho certeza que vai valer muito a pena, tá bom? Um beijo e até o próximo!